Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 37 e o versículo 45. São dois versículos, naturalmente, que falam sobre um princípio sobre o nascimento de Jesus. Mas, na verdade, é esperança para a humanidade. Deus está falando sobre promessa. E, diante das coisas que nós estamos vivenciando, achei importante, buscando a Deus aí, achei importante muito mesmo, destacar essas coisas para todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37 e o versículo 45. A minha tradução diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Versículo 45, bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Amém? Assente-se, por favor. Meus irmãos, eu tenho certeza que todos aqui andam acompanhando também as últimas notícias. Desde o início do ano, nós temos falado sobre chamado e fé. Cuide da tua fé, porque fé é para frente, exatamente. Cuide da tua fé, porque fé é para frente. E responda ao teu chamado com qualidade, sem medo, porque Deus é bom acima de tudo. Bem, meus irmãos, o mundo está se estreitando. Queira você aceitar isso ou não, mas o mundo está se estreitando. E tudo que está acontecendo é um treinamento para coisas que hão de vir. Uma vez eu vi uma pessoa perguntando para um pastor na televisão: o senhor acha que a grande tribulação, ela é antes do arrebatamento? Ela é durante? Ou ela vai ser depois? E o pregador respondeu: não sei. Eu sei que eu quero estar preparado antes, durante e depois. Naturalmente, escatologicamente, o quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, assim eu creio também, acredito no arrebatamento antes da grande tribulação, por uma infinidade de versículos bíblicos. Mas, quando esses rumores de guerra, epidemias, a quantidade de coisas que está acontecendo, né, prenuncia o que a Bíblia deixa bem claro, nós começamos a lembrar os conselhos dos mais velhos, não é? Geralmente, quando um adolescente está aprontando, um jovem, a mãe chega e fala: não faça isso. Eu conheci um amigo, eu tive uma amiga, que fez isso, e lá na frente aconteceu tal coisa negativa. E o jovem, às vezes, ele ou ela, pela inexperiência, pela ousadia, a inconsequência, vai se envolvendo, até que a situação chega lá na frente e azeda. Aí lembra o que o pai e a mãe falou. Só que algumas vezes não dá tempo de voltar. Chegará um dia em que o arrependimento não terá valor algum. Presta bem atenção, enquanto alguns países estão se juntando para ter força, como por exemplo a China, ela está treinando, colocando professores homens nas escolas, para ensinar os meninos a se comportarem como homens, e professoras mulheres para ensinar as meninas a se comportarem como mulheres. Enquanto a China está investindo para dizer que o cristianismo não é bom, estão ensinando isso nas escolas desde cedo, para que a criança desenvolva no seu subconsciente uma repulsão ao cristianismo, por causa do nível crescente. É o país que o cristianismo mais cresceu no mundo, para você ter uma ideia. Enquanto a Rússia está investindo em super soldados, a Coreia do Norte está cometendo loucuras, os Estados Unidos e tantos países do Ocidente e da Europa está debatendo banheiro trans, está debatendo pronome neutro, todes. Você está entendendo o que está acontecendo na prática? Porque eu não vi agora, na lei marcial que colocaram na Ucrânia, eu não vi agora nenhuma feminista fazendo protesto nenhum.
A lei marcial é o seguinte: todos os homens e crianças, todas as mulheres e crianças têm que evacuar o país. Agora, os homens de 18 a 60 anos não podem sair. Terão que pegar em armas, terão que defender a sua pátria. Eu não vi nenhuma feminista protestando lá. Eu não vi nada disso acontecendo. Porque na prática, nós vamos lembrar dos mais velhos. Na prática, nós vamos lembrar daquilo que é. E como cristãos, hoje eu conversando com os meus meninos, como cristãos, meu menino mais velho estava falando: ô pai, eu estava vendo como que se esconde numa bomba nuclear. Vou falar para você, pai, eu prefiro morrer. Eu falei para ele: prefere morrer? O importante é estar salvo. Pai, porque como eles estavam falando lá, debaixo de um prédio, isso, e tanto de profundidade, isso, e depois a chuva ácida, mas o que vier depois? As coisas que vão acontecer depois. Eu falei: independente de qualquer coisa, Eduardo, o importante é estar com o nome escrito no livro da vida, o importante é estar salvo em Cristo. Você está entendendo? O cristão com paz antes, durante e depois. Meu irmão, Jesus é suficiente para que eu tenha uma paz que excede todo entendimento. Tá? Então, seja o que for que nós iremos encarar pela frente, a vida sempre fica mais difícil em alguns aspectos. A gente pensa assim: eu não vejo a hora de eu ser adulto, porque daí eu vou ter liberdade, né? Aí eu tenho tempo meu para fazer o que eu quero. E quando você fica adulto, você vê que não é nada disso. Aí a pessoa pensa: eu não vejo a hora de me aposentar, ou tentar fazer isso, aquilo. E geralmente não é bem assim. Com as pessoas de idade, e eu converso com as pessoas de idade, eles pensam: pois é, o meu pai e minha mãe já morreram faz tempo. Os meus amigos de infância, e que eu tive durante os anos, também morreram. Eu vi muita gente morrer. Eu já não sinto o gosto como eu gostaria dos alimentos. Dinheiro para mim já não faz tanto sentido uma coisa ou outra. É dor aqui, toda hora eu estou dando uma petecada no sono, e uma hora eu sei que eu não volto. Até o pastor Rogério falou assim: sabe por que a gente dorme vários soninhos no dia? Ou você sabe por que a gente acorda mais cedo? Para aproveitar melhor o resto da vida, ele falou. Mas, meu irmão, na verdade a gente reaprende a viver todos os dias com os desafios. Então, como cristão consciente, na vida que vale a pena, nós temos que entender que precisamos ter ombros fortes para os desafios que virão, sempre. E o cristianismo, ele ensina isso. O cristianismo, ele vai ensinar para a gente aí a superação, a resiliência. E da mesma forma ele vai ensinar o altruísmo para mim e para você. A abnegação. Isso é interessantíssimo. Baseado no quê, pastor? Baseado no versículo 37 que diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Você sabe como que você vivencia as promessas de Deus? Nós não vivemos uma semana de uma vez. Nós não vivemos o dia de uma vez. Nós não vivemos a hora de uma vez. É minuto por minuto. É momento por momento. E de que forma nós temos que viver, pastor? Conhecendo e proclamando as promessas de Deus. A palavra de Deus, ela não é um mantra para ficarmos repetindo. Na palavra de Deus, há um poder a ser examinado quando colocado em prática. Por que colocado em prática ele exerce um poder através daquilo que nós plantamos? Porque o versículo 45 diz: bem-aventurado o que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. A promessa só irá se cumprir com condições. E hoje eu quero falar de condições com você, dentro desse contexto. A primeira condição para que as promessas de Deus se cumpram na minha e na tua vida, a primeira condição é: se eu não fugir. Se eu não fugir, as promessas de Deus, elas se cumprem. Eu preciso que você entenda que Deus cumpre as suas promessas por processo. E eu não posso fugir das etapas. Você acha que José, ele governou ali, ele comandou o Egito,
para ser a maior potência da época, e ele não teve que passar por um processo? E se na prisão ele cometesse suicídio? Porque ele foi traído pelos irmãos, porque ele foi enganado e traído pela esposa de Potifar e por Potifar mesmo, que bem da verdade fez vista grossa com relação a uma série de coisas. Ele foi esquecido numa prisão, e mesmo sendo leal e servindo a Deus, debaixo de todas essas traições, toda essa negatividade, ainda assim, com tudo isso, ele foi abandonado e parecia que as coisas iam de mal a pior. Mas e se ele cometesse suicídio lá na prisão? E se ele planejasse vingança? Mas o processo de Deus fez ele permanecer servo, fez ele viver a cada dia confiando em Deus, e Deus não o esqueceu, que Deus o usava para alcançar o que precisava. Deus estava o treinando com ombros mais fortes para as coisas que ele iria enfrentar. Eu acredito que todos aqui, ou alguns aqui, já assistiram aquele filme Karate Kid, mas aquele lá dos anos 80, que chega Daniel San apanhando, todo mirradinho, e todo estressadinho, impulsivo, nervosinho, e aquele senhor oriental lá, o seu Miyagi, fala para ele: olha, na primeira aula de hoje, você vai pintar a cerca. E ele pensa, o que tem a ver, né? Então ele pega aquele pincel grande e vai pintando. Daí ele, tá bom, seu Miyagi, quando que eu vou aprender karatê? Agora Daniel vai ilustrar carro, um carro grande, e ele chega e fica fazendo aquele movimento do carro, e está estressado já, ele chega para o seu Miyagi e fala, pô, mas o que isso tem a ver com karatê? Aí ele vai aprender que todos aqueles movimentos que ele estava fazendo, era um treinamento exatamente para o karatê, era um desenvolvimento de defesa e de ataque. A gente não entende por que a gente passa por algumas coisas, só depois do processo que a gente vê a preparação, não é? Os desertos da vida, o porquê de algumas coisas. Meu irmão, ser discipulado, aprender, vai nos trazer uma memória de superação. Isso envolve coisas que eu não quero ouvir, isso envolve coisas que eu não quero ver, isso envolve coisas que me tiram da zona de conforto. Então o primeiro ponto que eu preciso guardar, se eu quiser adquirir promessas de Deus, é não fugir do casamento, não fugir da vida, não fugir do ministério, não fugir daquilo que Deus tem, daquilo que é. Segundo ponto, por que eu preciso conhecer as promessas de Deus? Porque é insuportável você entrar em um caminho sem saber aonde vai dar. É insuportável. Muita gente não chega a lugar nenhum, e não é porque não tinham talento, não é porque não tinham recursos, mas porque desistiram de caminhar. Por quê? Porque não conhece a promessa, ou definha, porque parou de olhar para ela. Meu irmão, olha só, conheço muitas pessoas às vezes que vêm para a igreja, vêm no culto da manhã, trabalha, daqui a pouco está de tarde, daqui a pouco à noite também, gente que às vezes está desenvolvendo um trabalho, eu já fiz cada loucura, continuo fazendo aliás, porque é de domingo a domingo, mas por que você está sempre animado? Como Paulo falou, o apóstolo Paulo, às vezes abatido por fora, mas animado por dentro. Porque você está olhando para a promessa. Você está olhando para o Salvador. Você está olhando para o dia da vitória. Eu lembro uma vez que eu estava no guardamento de corpo, num velório, de uma diaconisa da 10ª igreja, o pastor Rogério chegou lá e falou, gente, eu percebo uma tristeza, uma saudade, mas eu venho lembrar vocês aqui, que hoje é o dia da vitória dessa mulher. Ela viveu esperando esse dia. E muitos livros se fala como viver. Mas pouquíssimos livros, como a Bíblia, se diz como morrer. De que forma nós devemos esperar o nosso Salvador. Por quê, pastor? Porque nós estamos olhando para a promessa. Nós estamos olhando para Cristo, para a sua vinda. Eu tive um sonho hoje. É só curiosidade. Mas é algo que fica na minha mente. Não é sonho profético não, tá? Antes do povo começar, mas... Eu sonhei que eu tinha morrido, eu e minha esposa. Essa história de guerra toda,
fica na cabeça, porque a gente se importa, né? Eu sei que eu e minha esposa tinha morrido. Daí tá nós dois lá, passamos por algumas pessoas que estavam mortas, só que essas pessoas já eram caveiras, e eu olhava para ela, e eu olhava para mim, né, a gente estava meio gordinho, né? E de boa, e de repente o anjo que estava com a gente falou bem assim: agora vocês vão tirar toda a roupa, vai deixar ali no canto. Se tiver alguma apetrecho, qualquer coisa, pode deixar tudo ali, que agora vocês vão para a presença de Deus. Tá? Vocês vão diante de Deus agora, desse jeito. E a gente olhou um para o outro, tá bom, tiramos, deixamos no canto. Se quiser vestir um macacão, que era um macacão especial lá, tá bom. E fomos, eu só lembro disso. Mas é algo que fica, porque acho que a gente estava conversando ontem, né, amor? A gente estava conversando ontem sobre, você vê, né, uma brigarada, às vezes por causa de herança, por causa de coisas, né? Minha casa, meu não sei o quê, e briga com um, briga com o outro. A gente estava falando de algumas pessoas que brigaram, sofreram tanto, cirurgia colocando silicone. Estou dizendo que não pode fazer isso, calma, não, né? Mas é uma de tanta coisa, e de repente nós presenciamos quantas pessoas, né, morrendo à míngua, seco, e sem levar nada, e uma brigarada, e dinheiro guardado. Nós temos que ter reservas, quem pode, lógico que sim. Eu só estou dizendo que existe um bom senso cristão para tudo, um bom senso cristão, porque nós temos que olhar para a promessa, e o maior investimento é a nossa alma no reino, a nossa alma em Jesus, tá? Então, meu irmão, porque quando você conhece a promessa, você não desiste da caminhada. Você pode mudar formas, mas você não desiste, tá? E é algo que a gente não pode fugir. Então, porque esse processo, ele exige de mim e de você renúncias. E não importa a sua idade, quando você se liga, o processo ele reinicia. John Way disse uma vez: o pecado não pode ser morto sem a sensação de dor e perturbação. Por essa razão, Cristo comparou isso com o cortar a mão fora, a mão direita fora, ou arrancar o olho direito. Ele mesmo expressou que a porta ela é estreita, são poucos os que acham, e menos ainda os que conseguem entrar por ela. Ele está descrevendo alguma área da nossa vida que dificulta isso, alguma área, alguma tendência, e ele descreve como dor. Terceiro ponto, houve pessoas que eu já encontrei durante a vida, que já entraram no diaconato 200 vezes, no Ministério do Louvor 200 vezes, já para entrar no ITQ 6 vezes, que já entraram para uma casa de recuperação mais de 30 vezes, olha só, já casaram mais de 6 vezes, tudo para tentar escapar do processo. E eu e você não conseguimos escapar de processo nenhum de Deus. Volta e meia a gente se toca, volta e cai no mesmo ponto. E você pensa, eu vou ter que enfrentar esse pecado, ou eu vou ter que enfrentar esse eu aí. E a Bíblia chama isso de concupiscência da carne. Porque quando você está sendo tentado, você está lutando contra a tua carne, contra o teu orgulho, contra a tua arrogância, contra o teu desejo, contra as tuas questões. Então você tem você como o maior inimigo, entre aspas. E é isso que a Bíblia descreve. Você luta contra a tua astúcia e tudo isso, contra a tua cobiça. Como diz o livro de Tiago, quando você for tentado, não diga Deus está me tentando, mas nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. Aquilo que nós cobiçamos. Olha só, então eu não consigo escapar do processo. Você já reparou em situações que às vezes, olha, eu quero fazer, na minha época falava primeiro grau, segundo grau ou ginásio. Tem o ginásio. Aí a pessoa não estudou ginásio, e agora está com, 40 anos, é louvável voltar a estudar, é lógico que sim, mas fica muito mais difícil, porque naquela época, possivelmente, em alguns casos, não precisava pagar aluguel, o pai e a mãe, estava lá na casa do pai e da mãe, você tinha uma disponibilidade juvenil, saúde, energia, uma absorção muito mais fácil. Agora, filho, trabalho, muito mais cansado, um acúmulo de coisas. Por quê? A gente não pode fugir do processo, mas com o tempo, o processo vai ficando mais difícil, se o retardarmos.
se o retardarmos. Meu irmão, a gente não pode, aí sai de um casamento e cai no outro. E às vezes a gente não para pensar que no casamento são fases. As coisas passam. Assim como na adolescência. As coisas passam. Criar filho adolescente hoje em dia, com toda essa questão online, é uma loucura. Somos a primeira geração de pais que estão criando filhos, com toda essa pressão online, e esse destroço que está acontecendo, de desconstrução da família e tudo mais. É uma loucura. Você percebe isso? Então, alguns ainda não entenderam que a gente não pode fugir do processo. A gente tem que enfrentar para poder crescer, mas tem que enfrentar com Deus. Olha, eu vou dar um exemplo meu, naturalmente. Quando eu estou passando por dificuldade em alguma coisa, eu me torno especialista naquilo, até eu me saciar passando por aquilo. Não é? Aí você quer conversar comigo de motor de carro? Vamos conversar de motor de carro. Eu não sou mecânico, mas alguma coisa eu vou entender ali. Você quer conversar comigo sobre saúde, chá de sei lá o quê, mas isso? Eu não sou especialista, mas eu sei o que eu preciso, e quando eu preciso, eu vou me informar sobre. Quer conversar comigo sobre o ministério? Sobre engolir o orgulho? Sobre ter que se aprofundar nisso ou em tal tema? Política? Qualquer coisa? Vamos conversar. Por quê? Porque eu tenho muitas necessidades, a minha vida é emergência. Todo dia é uma situação diferente da outra, de manhã, de tarde e de noite. De manhã, de tarde e de noite. Quer falar comigo sobre carro a diesel? Agora dá para falar. Porque o que eu já tive que mexer, e em situações, eu estou falando para você de casamento, o que é? Adolescente? Jovem? Morte? Faculdade? O quê? Se você está passando por uma situação difícil na tua vida, você precisa entender sobre isso. Você precisa buscar pessoas que superaram situações assim, escutar testemunhos, para você conseguir avançar, para você conseguir vencer aquele momento. E você nunca vai conseguir superar tudo isso sem Deus. Todo projeto com Ele avança. Todo projeto sem Ele vai falir. Mas a gente nunca vai escapar do processo. Pastor, e Jonas, o que você me diz? Jonas cai bem dentro disso que eu estou falando para você, bem dentro disso, porque ele quis escapar do processo. Jonas, você vai lá na cidade de Nínive, lá na Síria, o povo é cruel lá, mas você vai lá, e os pecados deles chegaram até mim, e agora você vai falar para eles, que uma condenação vai vir, se eles não se arrependerem. O que Jonas quis fazer? Fugir do processo. E quando você quer fugir do processo, sempre terá um barco à sua espera. Você pode estar com 13 anos, como você pode estar com 50, 30 anos, vai ter um barco à tua espera. E é interessante que o mesmo barco que recepciona você, é o mesmo barco que no meio do mar vai jogar você fora. Vai descartar você numa condição ainda pior. E depois, uma situação ainda pior, até você entender que você não pode fugir do processo e ser vomitado naquela praia. Imagina ser vomitado por um peixe, o fedor que não é esse peixe é fedido por fora, imagine por dentro. É a reportagem do ano passado, que eu até trouxe aqui, de um homem que foi engolido por uma baleia, não é? Depois foi vomitado pela baleia, como diz o baleio para a baleia, né? Acho que aquele profeta que eu comi estava estragado. O que acabou que eu e talvez você já foi vomitado de novo para o processo, para o propósito, que a gente não pode fugir. Por quê? Porque o amor de Deus é maior. Porque a teimosia de Deus em amar é muito maior. Deus quer cumprir as promessas deles em nós e através de nós. Ele quer. Só que se eu me enrolo de uma forma mais desagradável, acaba sendo reiniciar o processo. Pastor, mas olha, eu estou na igreja, mas eu estou com dificuldade de tal coisa. E eu aconselho você, permaneça no corpo de Cristo, permaneça na igreja até você vencer o pecado. Tá?
Lembre-se ali de Lucas 1,45, né? Bem-aventurado o que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas pelo Senhor. Você pode pedir graça para suportar o processo e firmar um caminho na obediência. Às vezes, é bom entender que o mar fatidicamente terá turbulência. Então pare de se iludir pedindo que não haja e reforce o seu barco. Simplesmente assim. Todos nós trabalhamos com expectativas boas. Mas se um filho e uma filha morrer? E se do nada vier uma notícia catastrófica? E se o cônjuge morrer de uma hora para outra? E se roubarem tudo que você tem? Deus nos livre disso. Mas até onde vai o nosso cristianismo? A nossa expectativa em Cristo? Porque esse evangelho, ele tem poder para preparar o nosso emocional, para não ser escravizado pelos nossos sentimentos. O Atmani, num dos livros, eu sempre digo isso, ele diz que o inimigo número 1 do cristão são os sentimentos. E se você não tiver base, você vai ser direcionado por sentimentos. Ira, o orgulho, a tristeza, ou a alegria, a empolgação, seja o que for. Aumente a sua sintonia sobre o tema do qual você está passando, para você suportar e vencer essas turbulências. Porque hoje, nós vamos orar a Deus pedindo ombros mais fortes, para poder enfrentar o que pode acontecer. Porque a igreja, eu e você, somos a resposta para o mundo. Somos a extensão do amor dele para o mundo. Não tenha dúvida disso. Aqui nós temos uma concentração de fé em 4 paredes, mas cristão é aquele que permanece unido no mesmo propósito. Eu quero orar junto com vocês, pedindo a resiliência de Jesus, para que a gente saia da zona de conforto, seja como for que seja entendendo. Você verá a promessa de Deus cumprindo, além da cruz. Aceite o processo e se prepare para receber o que Deus tem para você, aqui e no porvir. Pode ter certeza disso. Pastor, mas você não sabe a minha condição, como eu já errei na minha vida, como aconteceu com Sansão, teve os olhos vazados, chegou numa situação catastrófica, e o processo dele foi trabalhar no lugar de um animal, humilhado, cego e tudo mais, mas mesmo assim, ali, ele orou, pedindo perdão para Deus, e pedindo graça, pedindo força, e o Senhor encheu mais uma vez aquele homem de poder, e ali ele cumpriu o processo dele, a promessa que Deus tinha para ele, o propósito do nascimento dele. Você vai ver isso na Bíblia. Então, olhe para a promessa, e renove a tua fé hoje. Ore pela promessa, ore a Deus por força, por sabedoria, inteligência em renúncia, e Deus vai revigorar o teu ânimo, porque não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas, não haverá impossível. Você acredita nisso? De verdade? Amém. Vamos fazer disso uma prática na nossa rotina. Eu lembro da minha sogra, quando ela já estava bem magrinha, e eu perguntei para ela: sogra, eu sei que eu tenho liberdade e a senhora tem entendimento. O que a senhora pensa de tudo isso que está acontecendo com a senhora? Ela me respondeu, fez assim com o ombro e falou: ah, filho, eu confesso a minha fé. Foi a melhor resposta que eu podia ter. Eu confesso a minha fé. Confesso a minha fé. A vida para um cristão, ela é isso. E o máximo que a morte pode fazer para um cristão é entregá-los a Cristo. Portanto, vivamos a vida que vale a pena aqui. E não deixemos orgulhos, besteiras, ou seja o que for, atrapalhar os nossos passos em Cristo.
e um com o outro. Se coloque em pé em nome de Jesus. Não fuja do processo. Coloca a mão no teu peito assim. Isso, fecha os teus olhos. Com a mão no teu peito, com os teus olhos fechados. Eu vou só fazer umas perguntas e você responde para você. Se você nunca colocou a mão no ombro de alguém para você orar, se nunca ninguém aceitou Jesus com você, se você nunca convidou uma pessoa para ir numa igreja, alguém que está sofrendo do teu lado, me desculpe, mas você não é um cristão. Você não é um cristão. Bíblico, não. Porque é impossível você ter um encontro com Cristo e não falar dele para pessoas que estão sofrendo, ou no mínimo para pessoas que você ama. Hoje é hora de começar de novo o propósito, o processo, é de novo reiniciar a promessa de Deus na tua vida, que ela é muito grande e você sabe. Quando tudo parecia difícil o fim, homens conversavam de uma forma frustrante. Jesus se aproxima deles e explica o processo para eles. E no partir do pão, eles entendem que era Jesus. E um confessa para o outro: não ardia o seu coração quando este falava? Essa mensagem, ela veio primeiro para mim, mas ela também é para você. E para cada pessoa que está ouvindo através da internet, ou em algum lugar. Se está ardendo no teu coração, o Espírito Santo, Ele vive em você. E eu tenho certeza absoluta que Ele tem uma grande promessa na sua vida e através da sua vida. Não fuja disso. Assume a tua postura que Deus te chamou. Porque a única coisa que a gente vai levar é o nosso currículo com Deus. As nossas obras nos acompanharão, como está escrito na palavra. E eu vou orar por você. E se você precisa de graça e ombros fortes para alguma situação, você vai orar para Deus também. Santo Deus, Pai maravilhoso e poderoso, eu quero pedir agora por cada pessoa que está aqui. Eu quero pedir por cada pessoa que está representando a sua família também. O Senhor sabe quem está cansado. O Senhor sabe, Pai, quem está desanimado e também quem está empolgado. Mas eu quero pedir ao Senhor que venha acender na mente, no coração, a direção, o propósito, que o Senhor venha ministrar com poder, graça, uma decisão confiante diante da Tua palavra e do que foi dito aqui. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, a Tua vinda é certa, o Teu propósito é maior. E assim como um dia o profeta olhou para um vale de ossos mortos e através da palavra profetizou, aqueles ossos reviveram e formaram um exército, assim é a promessa sobre a tua igreja. Então, no nome de Jesus, unja cada palavra aqui, cada oração, derrame graça, Paizinho, suficiente para que haja milagres, para que a oração seja ouvida, para que haja sinais e maravilhas, para que haja extensão do teu reino e salvação, que críticas, coisas improdutivas caiam por terra, e a maturidade cristã venha florescer para um bem maior. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, envia a quantidade de anjos necessário para que o teu propósito aconteça, para que mentes que estão aprisionadas por Satanás, pessoas que estão presas, sejam libertas agora, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor cumpra, Pai, os teus objetivos, em nome de Jesus, que isso fique ecoando na nossa mente. Santo Deus, como igreja, o Senhor sabe o que está acontecendo no mundo, e o que foi liberado, Pai, entre Rússia e Ucrânia, e o que pode acontecer. Hoje se falavam em armas nucleares, onde aquele presidente lunático falava aqueles absurdos. No nome de Jesus Cristo, Pai, não haverá impossível para o Senhor. Então, em nome de Jesus, cala esse homem. Em nome de Jesus Cristo, dá-lhes a invertida necessária, para que parem com isso. Como a tua igreja, cremos que o Senhor é todo poderoso.
fez Israel vencer na guerra dos 6 dias, fez o povo do Senhor, Pai, mudar a conversão. O Senhor já fez o sol, a terra parar, o Senhor já abriu o rio e mar, o Senhor fez cego enxergar, o Senhor mudou o coração de Faraó, e o Senhor mudou o coração de Nabucodonosor, e pode mudar toda essa situação, Pai, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Sabemos que a guerra é a maior expressão do inimigo na terra, então em nome de Jesus, que esses demônios, essas potestades, esse principado, o que está acontecendo com essas famílias, isso caia por terra, essas ameaças chinesas, essas ameaças russas, essas ameaças da Coreia do Norte, ou seja, qual for, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor é o Deus que nos ouve, e que derrama o cálice da oração, Pai, quando ele está cheio, o mundo está intercedendo, Pai, os teus filhos estão orando, derrama da tua graça, restaura, Pai, e que seja para a sua glória isso, meu Deus, a economia, a coragem aos cristãos para aparecer, e colocar todas essas vergonhas políticas por terra, em nome de Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, como os teus soldados, o Senhor nos deu voz, em nome de Jesus, Pai, assim como o muro de Berlim caiu, que caia mais uma vez, em nome de Jesus, todo este mal. Nós estamos ligando essa oração aos céus, pedindo graça suficiente para a sua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém, meus irmãos, amém. Deus é bom acima de tudo.